Hoje nós exibiríamos uma entrevista com um candidato à presidência do Patriota, Cabo Daciolo. Nós tentamos contato com a assessoria do candidato, mas não tivemos resposta. Essa semana começou também a propaganda eleitoral gratuita das campanhas estaduais. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Natuza Neri. Oi, Natuza, boa noite. Que bom falar com você por aqui também no Jornal das 10. Conta pra gente, o que você destaca dessas campanhas estaduais já no rádio e na televisão, hein? Boa noite, Cosme. Boa noite, assinantes. Eu acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui no Jornal das 10, não é, Cosme? É, sim. E eu não sei você, mas eu tenho verdadeira adoração por horário eleitoral. Chega a época de eleição, eu fico fazendo uma varredura, como é que os candidatos buscam votos nos estados. Eu estou em São Paulo e aqui só passa, evidentemente, o horário eleitoral dos candidatos de São Paulo e também do país. Mas eu fiz um giro hoje, Cosme, pelos maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, aqui, portanto, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E há algo em comum entre os principais candidatos e os filmes que eles produziram como o carro-chefe de suas campanhas. Todos eles, Cosme e assinante, parecem muito pouco conectados com esse momento do eleitorado brasileiro. É curioso porque, com a internet muito mais forte nessa eleição, o que eu imaginava assistir no horário eleitoral era algo mais parecido com a linguagem da internet. Mas o que aconteceu agora, pelo menos nessa largada do horário eleitoral, foi uma reedição do que a gente já vem assistindo ao longo das últimas décadas em matéria de propaganda. Filmes plasticamente, a maior parte deles pelo menos, muito bonitos, jingles que exaltam os atributos dos candidatos, mas nenhum elemento emocional, pelo menos, que conecte esses candidatos ao sentimento agora, ao sentimento de descrença, ao sentimento, à disposição que muitos brasileiros e brasileiras têm de votar nulo, branco ou aqueles que sequer decidiram ainda. A gente vem mostrando aqui no Jornal das 10 o alto percentual de voto no tal candidato ninguém, que é a soma dos votos brancos, dos votos nulos e também daqueles que não souberam responder, indecisos, portanto, nas pesquisas. E o horário eleitoral não reflete esse sentimento de mundo, ou seja, poucos deles falam em corrupção, por exemplo, que é um tema recorrente. A boa parte deles fala em elementos biográficos, o que aquele candidato fez pela população que ele tenta conquistar no voto. No caso de Minas Gerais, por exemplo, os dois principais candidatos, Fernando Pimentel, que é governador e concorre à reeleição pelo PT, e Antônio Anastasia pelo PSDB, que reeditam essa rivalidade nacional entre os dois partidos. Lá, por exemplo, Fernando Pimentel usou boa parte do programa ao lado de Dilma Rousseff e nacionalizou, portanto, os primeiros programas do horário eleitoral. Nesse programa, Dilma Rousseff fala muito daqueles que provocaram o impeachment dela, e a Anastasia foi uma peça importante, portanto, ela ataca a Anastasia e também ataca Aécio Neves, que está saindo candidato a deputado federal. Já a Anastasia, no seu programa eleitoral, ele fala que Pimentel, por exemplo, quebrou as contas do Estado. Pimentel diz o contrário, que quem geriu mal as contas de Minas Gerais foi a Anastasia. Essa troca de farpas é interessante, é curiosa, porque os dois se acusam mutuamente e os dois partidos e os dois candidatos têm fragilidades importantes. A Anastasia, segundo o Ibope, encomendado pela TV Globo, está na frente, está 10 pontos percentuais à frente de Fernando Pimentel. E só para fechar, Marcelo Cosme, eu vou falar do Rio de Janeiro, porque tem um detalhe que me chamou a atenção. Eduardo Paes, que foi prefeito da cidade, vende os atributos como prefeito, com realizações que ele próprio aponta, e um dado curioso, ele diz num dado momento do programa que não é para cair em aventura. Ele está direcionando o discurso dele contra Romário, que, segundo as auxiliares de Eduardo Paes, é o grande rival, o grande perigo para Eduardo Paes nessa campanha. Antony Garotinho ressalta os atributos de um candidato que vem, portanto, que é cristão, um candidato que é de família, fala que tem muitos filhos, tem 9 filhos, segundo ele, e diz tudo que ele fez. Ou seja, Marcelo, tem muito discurso, mas pouca conexão com o anseio dos eleitores. Os filmes são filmes de antigamente, não são filmes da era da internet. Eu esperava, por exemplo, Marcelo, ver um candidato segurando um celular e falando com os eleitores pelo celular, ou pelo menos uma reprodução disso, sem recursos
gráficos, sem a câmera bonita, o cenário plasticamente bem feito, algo que parecesse menos produzido. Mas eu não vi nada disso aqui não, nem em São Paulo, inclusive. É bom eles abrirem um olho, Natuza, porque nós estamos elegendo deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e, claro, presidente da República. Então, os candidatos nos estados têm que falar para os eleitores. Prazer falar com você por aqui. Boa noite de sábado e até amanhã, viu? Até amanhã.